por isso estamos alegres. Com este sentimento, eu quero saudar a todos os nossos amados e queridos ouvintes com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem uma bênção especial para a tua vida através da sua palavra. Nesta oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. E estaremos analisando o capítulo 10, do versículo 5 ao versículo de número 11. Diz assim o nosso texto: Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Entendemos que o assunto do apóstolo nestes versículos é a questão de que os judeus não entenderam a justiça de Deus. E por não entenderem, eles não conheceram a justiça de Deus. Por não entenderem, eles procuraram estabelecer a sua justiça pelas suas obras. E por não entenderem, eles não sujeitaram-se, não obedeceram à justiça de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nestes versículos, o apóstolo ele vai argumentar e vai ensinar à igreja de Roma e a todos os cristãos os fundamentos para o entendimento da justiça de Deus, que é Jesus Cristo. E o apóstolo ele vai tomar nestes versículos pelo menos 3 fundamentos que vão estruturar toda esta busca pelo entendimento da justiça de Deus. Em primeiro lugar, o apóstolo vai nos explicar o que Moisés disse em relação à justiça que é pela lei e em relação à justiça que é pela fé. Em segundo lugar, para que eu possa entender a justiça de Deus, eu preciso viver com a palavra perto de mim, na minha boca e no meu coração. E em terceiro lugar, o apóstolo vai colocar diante de nós o crer e o confessar. Essas 3 verdades, nestes versículos, fundamenta a argumentação do apóstolo em relação ao entendimento da justiça de Deus, que é Cristo. Então vamos observar estas 3 verdades fundamentais nestes versículos. É muito importante entendermos que o apóstolo ele tem o objetivo de que eu e você saiba e entenda a justiça de Deus. O porquê, a distinção do saber e do entender. Israel, eles sabiam, eles conheciam, porque Deus levantara profetas, Deus havia levantado ensinadores, eles conheciam Deus por experiência,
O problema é que eles não entendiam o meu e o teu problema. Muitas das vezes é porque não entendemos. E este é o ponto do apóstolo. Nós precisamos entender, porque quando entendemos, conhecemos. Sabemos que não é as nossas obras, mas é a graça de Deus. E quando entendemos, obedecemos a justiça de Deus, que é Cristo. Eu não tenho dúvida que o Senhor tem uma bênção extraordinária para a minha e para a tua vida, através do entendimento destas verdades. Então vamos observar, em primeiro lugar, o que Moisés disse em relação à justiça que provém da lei e da justiça que provém da fé. Ele diz assim: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, veja, Paulo está pegando o que Moisés escreveu lá no livro de Levíticos, o capítulo 18 e o versículo de número 5, e está dizendo assim: Moisés disse que o homem, ele pode sim ser justificado, ele pode sim ser salvo pelas obras da lei. Com um detalhe, ele precisa cumprir toda a lei. E nós entendemos pela palavra de Deus que o objetivo da lei foi provar que o homem não tem condições de cumpri-la. Por quê? Porque a lei apontava para Cristo, o único que teria condições de cumprir a lei para salvar o homem. É o que Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3 e no versículo de número 10. Ele diz assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Todos aqueles que acreditam na lei para se salvar, eles estão debaixo de maldição. Mas por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Então observem, Moisés, ele deixou claro, o homem pode ser salvo se ele cumprir toda a lei. Porém, isto é impossível ao homem, porque o único homem que cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo. Então, observem que o primeiro argumento do apóstolo é nos trazer à memória que pela obra da lei ninguém pode ser salvo. É isto que Tiago escreveu no capítulo 2 e também no versículo de número 10. Está escrito assim, Tiago 2 e 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, o que aconteceu com este homem? Tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Esta verdade, ela precisa estar no meu coração para me levar a eu entender a justiça de Deus, que é Cristo, que eu não posso cumprir a lei na sua totalidade. Agora, o apóstolo ele vai também descrever a nós o que Moisés disse em relação à justiça da fé. Observe o que está escrito. Mas a justiça que é pela fé diz assim. Aqui Paulo, ele pega o texto de Deuteronômio, o capítulo de número 30. Nós precisamos ler este texto. Deuteronômio 30, do versículo 11 ao versículo 14. Está escrito assim. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e nem tampouco está longe de ti. Não estás nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus? Que nos traga e nos faça ouvir para que o façamos?
nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Aqui Moisés, em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 11 ao versículo 14, ele está descrevendo as características da justiça, que é pela fé. E esta justiça, que é pela fé, ela tem 3 verdades fundamentais na sua estrutura. Observem o versículo 6 de Romanos 10. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Em primeiro lugar, a justiça que é pela fé, ela acredita que Cristo está entre nós. Eu não preciso subir ao céu para conhecer Cristo, mas eu preciso acreditar que Cristo, ele está junto de mim. Ele está aqui comigo. Ele está aí com você. Que coisa maravilhosa! Esta verdade vai me levar a eu entender a justiça de Deus, a eu acreditar que Cristo está comigo. Eu não preciso subir aos céus para conhecer Cristo, mas Ele está do meu lado. Observe o versículo de número 7. A justiça que vem pela fé, ela também não diz assim: quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer Cristo dentre os mortos. A justiça que vem pela fé, ela acredita, ela não duvida, ela não tem nenhuma sombra de dúvida que Cristo ressuscitou dos mortos, que Cristo subiu aos céus e que Cristo vai voltar para nos levar para estarmos com Ele. Olha que coisa tremenda que o apóstolo ele está argumentando, que vai levar eu e você a nós entendermos a justiça que é pela fé. Então, veja, esta justiça que é pela fé, ou seja, eu tenho fé e pratico a justiça, é quando eu acredito que Jesus, ele está comigo, ele vai voltar para me levar e que ele ressuscitou dos mortos. Agora o apóstolo ele vai colocar a sua segunda verdade fundamental em relação ao conhecimento. Ou seja, aqui é uma maneira que eu preciso viver em relação à palavra, para que eu possa entender a justiça de Deus. Este ponto é muito importante, porque o apóstolo ele está argumentando a falta de entendimento, a falta de compreensão no coração, porque foi a falta de compreensão que levou os israelitas a viverem da maneira que viveram, a não aceitarem a Cristo, a não desfrutarem os privilégios que foi descrito pelo apóstolo no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. E aqui eu entendo, aleluia, que a grande preocupação do apóstolo com a igreja de Roma e com a igreja de todos os tempos, de todas as épocas, é que nós precisamos entender, nós precisamos compreendermos no coração, como Jó disse: eu conhecia ao Senhor apenas de ouvir falar, mas agora eu o conheço de verdade.
eu conheço de sentir, eu conheço de me relacionar com Ele. Oh, que coisa maravilhosa! E é isto que o apóstolo Paulo ele se preocupa aqui nestes versículos. Então veja, essa segunda verdade estrutural é uma maneira que eu preciso viver em relação à palavra. E o versículo de número 8 está escrito, mas que diz, ou seja, o que esta justiça que é pela fé, ela diz. E aqui ele pega Deuteronômio 30 e 14 na íntegra. Ele diz assim, a palavra está junto de ti. Observem esta verdade. Eu entendo a justiça de Deus quando eu tenho a palavra junto de mim, perto de mim. Aqui é o sentido de um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. É a dedicação à leitura, é a dedicação ao estudo. Isto é o primeiro fundamento para que eu entenda a justiça de Deus. Em segundo lugar, ele diz assim, que esta palavra que está junto de mim, ela precisa também estar na minha boca. Eu preciso falar a palavra. Que coisa maravilhosa! Observem, eu preciso me relacionar com a palavra. É um relacionamento que eu e você precisamos ter particularmente com a palavra. Mas eu preciso falar a palavra. É o que Deus disse a Josué, no capítulo 1 e no versículo 8. Deus disse a Josué, você precisa meditar na palavra dia e noite. E você precisa falar a palavra todos os dias. Porque então, ou seja, quando acontecer o meditar e o falar, então você vai cumprir, ou seja, você vai praticar a palavra. E quando você praticar, então tudo que você fizer terá sucesso. Que o Senhor possa abençoar a minha e a tua vida. Que o Espírito Santo possa produzir, oh aleluia, esta intimidade com a palavra cada dia mais nas nossas vidas. E que venhamos a sermos despertados a falarmos a palavra. Agora observe ainda no versículo de número 8. Diz assim, e no teu coração. Aqui está as 3 verdades que vão me levar a eu entender a justiça de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso estar perto da palavra, me relacionar com a palavra. Eu preciso falar a palavra. Eu preciso trazer às pessoas aquilo que eu entendi da palavra. E a palavra, ela precisa estar no meu coração. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. E eu me lembro agora do exemplo de Esdras, o capítulo 7 e o versículo 10. Diz-nos a palavra de Deus que Esdras havia posto no seu coração o entender, o praticar e o ensinar a palavra de Deus. E com esta maneira de viver, chegou o dia em que Deus levanta Esdras para ser o restaurador espiritual da nação de Israel. Eu acredito em um tempo de avivamento para a minha vida e para a vida da igreja, para a vida daqueles que amam a Cristo. E eu não tenho dúvida que este avivamento ele vai chegar quando nós tivermos a palavra perto de nós, quando nós tivermos a palavra na nossa boca e quando nós tivermos a palavra no nosso coração. Que o Senhor possa abençoar a minha e a tua vida com este entendimento.
Agora é importante que o apóstolo ele especifica que tipo de palavra é esta que tem que estar perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Ele nos diz assim: e esta é a palavra da fé que pregamos. Isto é muito importante. Paulo pregava o evangelho de Cristo. Romanos 1:16. Não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o evangelho de Cristo que tem o poder. O evangelho de Cristo é o evangelho da renúncia, o evangelho do arrependimento, o evangelho do sofrimento. Só que também é o evangelho da morte e também é o evangelho da vida eterna. Então aqui está claro que a palavra do evangelho na sua totalidade, ela precisa estar perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Então, entendemos que este é a segunda verdade fundamental apresentada pelo apóstolo, pela qual eu consigo entender a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Agora, em terceiro lugar, ele vai falar sobre a fé e a confissão, ou a confissão e a fé. Observem o versículo de número 9, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Este versículo é extremamente importante nós entendermos, porque é uma doutrina que nos leva à salvação. Observe, ele diz: precisamos confessar ao Senhor Jesus. A nossa confissão, ela precisa ser que Jesus é o Senhor. Nós precisamos crer no nosso coração. O que nós precisamos crer? Que Deus ressuscitou dos mortos, que Jesus ele ressuscitou. E esta é uma doutrina muito importante para as nossas vidas. Então, observem ainda que o versículo 10, ele diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. São duas coisas que precisam estar ligadas. Eu preciso crer. No que eu preciso crer? Que Jesus ressuscitou. Não pode ter dúvida no meu coração que Jesus ressuscitou. Eu preciso confessar. Confessar o quê? Que Jesus é o Senhor. Eu preciso crer para confessar. Só que se eu crer e não confessar, a minha fé, ela não será completa. E se eu confessar e não crer, a minha fé é inútil. É isto que Paulo escreveu a Tito, Tito 1:16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então veja, a confissão sem a fé não adiantou de nada. Só que ao mesmo tempo eu preciso confessar. O confessar é quando a minha boca busca a minha fé no meu coração e traz esta fé para fora. A confissão e a fé, elas precisam andar junto. Observem os textos que vai nos ensinar que precisamos confessar. Mateus 10:32. Jesus disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. João 9:22, foi dito os pais daquele menino que fora curado, que os judeus, eles haviam prometido que quem confessasse a Jesus Cristo seria expulso do templo. 1 João, o capítulo
2 e o versículo de número 23 está escrito assim: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Veja a importância da confissão. Também o capítulo 4 e o versículo 15 de 1 João está escrito assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ainda, 2 João, o versículo de número 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Nós precisamos acreditar. Acreditar no quê? Que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus está entre nós e que vai voltar para nos levar para os céus. Que coisa maravilhosa! Então estas 3 verdades fundamentam o ensinamento de Paulo, que leva eu e você a entender a justiça de Deus. O desejo do meu coração é que esta palavra ela possa produzir vida nos nossos corações. Para concluirmos, vamos então retomar essas 3 verdades fundamentais destes versículos 5 ao 11. Primeiro, o que Moisés disse em relação à justiça da lei e em relação à justiça da fé. O apóstolo, ele pega o exemplo de Levíticos 18:5 e de Deuteronômio 30, versículo 11, do versículo ao 14. A segunda verdade que precisa estar no meu coração para eu entender a justiça de Deus, que é Jesus, é a maneira que eu vivo em relação à palavra. A palavra, ela tem que estar junto de mim, ela tem que estar na minha boca e ela tem que estar no meu coração. E esta palavra é a totalidade do Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. Em terceiro lugar, eu preciso crer e eu preciso confessar. A confissão, ela acontece quando a minha boca, a minha mente busca a fé que está no meu coração e traz esta fé para fora. Que o Senhor possa nos abençoar e o entendimento destas verdades possa levar eu e você a entendermos a justiça de Deus, que é Cristo, e entendendo, venhamos a sermos íntimos, a obedecermos ao nosso Senhor. Deus abençoe as nossas vidas. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade, Jesus, eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. A oportunidade de poder entender estas verdades, que o que me dá o entendimento, aleluia, é eu acreditar que o Senhor morreu, ressuscitou, está comigo e vai voltar para me levar aos céus. Papaizinho amado, me ajuda, Senhor, a ter este relacionamento com a Tua Palavra, para que eu fique perto da Tua Palavra, que a Tua Palavra esteja na minha boca e esteja no meu coração, que eu venha cumprir, Senhor, que eu não venha acontecer comigo como aconteceu com a nação de Israel, de não te obedecer, mas que o entendimento me leve à obediência da Tua Palavra. Esta bênção, meu Deus, que ela seja na minha vida e ela seja na vida dos que nos ouvem. Este é o pedido que faço a Ti e confio no poder da Tua Palavra, que a Tua Palavra pode produzir estas verdades nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.